Como que o supervisor de segurança gerencia bem o tempo dele? Será que o supervisor que gerencia bem as atividades dele, ali, a rotina dele, é um supervisor mais valioso para a empresa? Será que ele tende a ganhar mais ao longo da carreira? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor, eu sou especialista em gestão de riscos e segurança patrimonial. Também sou sócio do Grupo Força Tarefa, uma empresa de segurança patrimonial. E hoje eu vou falar aqui com vocês sobre o supervisor que gerencia bem o tempo dele. Qual que é a importância disso? E no finalzinho, falando sobre gestão de tempo, eu vou falar sobre como é que o supervisor ele identifica quais postos de serviço são mais importantes para ele visitar ou não. Então é interessantíssimo esse assunto. Se você é supervisor, se você é vigilante também, você quer saber como é que seu supervisor faz para visitar seu posto, será que ele está fazendo da forma correta? Como é que ele está mensurando essas visitas, dividindo isso? Será que ele está fazendo de forma adequada? Você já sentiu que um posto de serviço que você trabalha, que você já atua, está faltando supervisor? Como que a gente divide tudo isso? Então é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, então é importante você ficar até o final. E no final eu vou disponibilizar uma planilha também, que vai ajudar muito nesse controle, nessa disposição de postos, na identificação da criticidade. Então é importante você ficar até o final para você poder saber usar essa planilha depois, tá bom? Então vamos lá. Esse é um daqueles conteúdos que se a gente fosse cobrar para fazer aqui no YouTube, esse seria um dos que a gente cobraria. Porque um supervisor que sabe gerenciar o tempo, ele às vezes pode valer por 2. E se ele vale por 2, a empresa vai querer valorizar ele. Ele tende a crescer dentro da empresa muito mais do que aqueles que não sabem valorizar bem o tempo. Por quê? Vamos pensar com a cabeça da empresa. Você tem um supervisor que faz o serviço de 2, por que você vai não dar chance para ele crescer lá dentro? Ou por que você vai continuar com aquele outro que está trabalhando por meio supervisor bom? Então, esse é um daqueles conteúdos assim que mais faz diferença na carreira do supervisor, né? Então, é muito importante. E aqui eu vou falar de alguns conceitos bem práticos e importantes, né? E junto com isso eu vou fornecer aquela planilha que eu falei para vocês, que ela ajuda a gente colocar em prática o que eu vou falar na rotina de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, tá disposto a entender mais sobre isso, eu acho que você é o tipo de pessoa certa para estar inscrita aqui no canal. Por quê? Porque aqui a gente fala muito sobre esse tipo de conteúdo, de supervisor, de vigilante, de porteiro, como é que um vigilante pode chegar a ser supervisor. Então é importante você estar inscrito, se você não está inscrito até agora, é importante você se inscrever. E se você quer acompanhar mesmo os conteúdos, você pode ativar as notificações. Aí toda vez que tiver um vídeo novo, chega para você, tá bom? Mas só se fizer sentido. Vamos lá, quem paga o salário do vigilante? Para a gente entender por que um supervisor tem que ser um cara importante para a empresa e por que é importante ele gerenciar o tempo dele, a gente tem que saber quem que paga o salário do supervisor e quem que paga o salário do vigilante. Quem paga o salário do vigilante é o próprio cliente que contrata a empresa para aquele posto, que vamos supor, esse posto tem 4 vigilantes. O cliente vai pagar a empresa e a empresa vai pagar o vigilante. Então, esse dinheiro que paga o salário do vigilante, ele vem lá do cliente. Agora, quem paga o salário do supervisor? Com raras exceções que o cliente às vezes pede um supervisor só para ele, mas no geral, o supervisor de segurança da empresa, quem banca é a empresa, é uma despesa da empresa. Não é um custo relacionado ao posto, é uma despesa da empresa. Então, quanto mais a empresa conseguir economizar nisso, mais ela tem lucro. E lógico que no final das contas, o supervisor da empresa o dinheiro desse supervisor acaba vindo do cliente também. Mas quanto mais eficiente a empresa for, melhor para a empresa. E é interessante a gente saber essa diferença, porque se a empresa puder ter 3 supervisores em vez de 4, ela vai ter 3. Se ela puder ter 2 em vez de 3, ela vai ter 2. Claro, cada empresa vai avaliar se está conseguindo atender com a qualidade que deseja, se está fazendo tudo certinho, etc. Mas ela vai querer economizar. E para ela economizar, uma das formas é reduzir o número de supervisores ou ter supervisores super eficientes. Por isso que
um supervisor que gerencia bem o tempo é um profissional muito valioso para a empresa. E para ele ser eficiente na rotina dele, a empresa ela vai poder medir algumas coisas dele, né? E geralmente ela mede o resultado final. Então, o que ele faz no dia a dia, às vezes é importante ele dar esse feedback para a empresa, mostrar o que ele está fazendo, mas o que importa é o resultado final, né? E quando a empresa não está tendo lucro, é um cenário para ela de que tem algo errado. Pode ser várias coisas. Uma delas pode ser que a gestão da supervisão não está dando conta de atender bem os clientes, está tendo evasão de clientes, os clientes não estão satisfeitos com a empresa e estão pedindo para sair. Então esse é um termômetro que a empresa vai ter de que não está adequado. Por quê? Por vários motivos que podem ser culpa da empresa e outros que podem ser culpa do supervisor, que não está conseguindo visitar bem o posto, não está conseguindo identificar problemas. Por quê? Porque às vezes ele não sabe a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Você sabe a diferença de trabalhar de forma eficiente e de forma eficaz? Você sabe a diferença entre esses termos? Eu vou trazer aqui um trecho aqui do Peter Drucker. Peter Drucker ele é considerado o pai da administração moderna. E ele define o seguinte para a eficiência, eu vou ler aqui. A eficiência consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos, menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima, etc. Então, eficiência, fazer certo as coisas. Basicamente isso. Eficácia. O que é eficácia? Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas, geralmente está relacionada ao nível gerencial. Então, a eficiência consiste em fazer certo as coisas. Então, tem uma coisa, você faz ela certo. E a eficácia é você fazer as coisas certas. É diferente, né? E qual que é a sutileza dessa diferença? Qual que é a importância disso? Tem supervisor que ele é super eficaz, super eficiente. Aí ele fala assim, olha, eu fiz 20 visitas hoje. Visitei 20 postos de serviço em um dia. Aí o que você pensa dele? Ele administrou bem o tempo, ele conseguiu ser rápido entre uma visita e outra e tal. Perfeito. Mas o que ele fez na visita dele? Ele foi lá e deu uma passadinha? Será que ele foi eficaz quando ele chegou lá no posto de serviço para visitar? Por exemplo, ele tinha que fiscalizar se o vigilante fez a ronda. Aí ele vai lá, dá uma olhadinha na ronda e vai embora. Ele não pega as nuances ali da ronda do vigilante, não vê se tem algum ponto entre uma ronda e outra que está meio esquisito, né? O vigilante terminou a ronda muito cedo numa ronda e começou a ronda muito tarde na outra. Ele não pega isso. Por quê? Porque ele quer ser só eficiente. Ele quer só dizer depois que ele fez 20 visitas por dia. Então ele não está sendo eficaz. E a gente tem que ser os dois, né? A gente tem que pensar nos seus dois. E tem um conceito interessante também, que eu gosto de trazer na empresa, que testa suada é diferente de mente brilhante. O testa suada geralmente pode ser que seja o cara eficiente. É o cara que corre para um lado, corre para o outro, faz de tudo, apaga incêndio. O cara que ele tá mostrando ali que ele topa tudo, ele faz tudo que precisar. Mas às vezes ele não é uma mente brilhante. Ou seja, ele faz muitas coisas, mas coisas que não seriam tão importantes. E às vezes a pessoa que trabalha menos que ele, que tem a mente brilhante, consegue produzir mais, ser muito mais eficaz no final das contas do que ele. Então a gente tem que entender esses dois pontos. Agora vamos para a prática? Vamos pegar tudo isso que a gente está falando aqui de teoria e ir para a prática? Como é que a gente pode ser eficiente? Um ponto. Primeiro aqui, um exemplo, né? A gente pode fazer uma rota de visita. Tem supervisor que na hora de pensar na visita que ele vai fazer no posto, o que ele vai fazer naquele dia de serviço dele, ele vai imaginando ali, eu quero ir naquele posto, eu quero ir naquele outro, mas ele não define qual que seria a rota mais importante. Isso a gente falando de eficiência, a gente ainda vai chegar na eficácia. Mas é bom ele ser eficiente e é bom ele ter uma rota, porque às vezes ele vai num bairro, na zona norte da cidade, depois ele se propôs a ir num outro na zona sul, depois um no oeste, depois outro na leste, e ele fica lá um tempão deslocando dentro da cidade e não sendo eficiente. Não é que quando ele for para um bairro ele tem que visitar todos os postos ali, mas seria mais eficiente da parte dele
mais inteligente da parte dele se ele aproveitasse que ele já está naquele local para fazer a visita dele ali, né? Porque senão ele vai perder muito tempo de deslocamento, ele põe em risco a vida dele de ficar andando pela cidade, né? Então é muito importante ele ter isso, né? Ter essa rota muito bem delimitada, e para isso a gente tem que fazer uma agenda, e para fazer essa agenda a gente precisa de algumas coisas que eu vou falar no final do vídeo. Outro ponto aqui, não perder tempo com as coisas que não são importantes. Então tem algumas coisas ali na empresa que não são tão importantes, ele ficar perdendo muito tempo. Ele não pode se ater a pequenos detalhezinhos, pequenas picuinhas com os colegas, picuinha de vigilante um com o outro. Você tem que ser eficiente para resolver, você tem que dar atenção para quase tudo na empresa, mas não perder tempo com coisa que não é importante. Então, chegou um negócio para você que você está vendo que não é importante, vê se consegue ou resolver rápido, ou às vezes não resolver é uma forma de resolver, ou ver o que você faz com aquilo. Mas não perde tempo com coisas que não são tão importantes para a empresa. E o terceiro ponto, né, se você vai no posto, você se programa de tudo que você tem que levar e buscar daquele posto. Porque uma das funções também do supervisor é esse contato do colaborador com a empresa. E às vezes precisa levar algum documento, às vezes precisa trazer alguma coisa, às vezes tem que pegar um cartão de alimentação. São coisas simples, básicas, mas que às vezes ele vai lá no posto e no final do dia o administrativo vira para ele e fala assim: nossa, eu não sabia que você tinha ido lá, se eu soubesse, eu tinha te passado esse cartão aqui para você levar, porque o vigilante já pediu isso aqui, eu já tinha falado com você, e o vigilante não se programou, o supervisor não se programou. Então é importante que o supervisor consiga fazer essa programação, consiga fazer essa organização, tem uma pastinha ali que ele pode organizar esses documentos, para quando ele for no posto, ele não precisar voltar lá por bobeira, né? Tudo isso são formas dele ser eficiente, né? E tem muitos outros exemplos que a gente poderia tratar, mas são pequenas coisas de como que ele pode ser eficiente na rotina dele. E agora vamos falar da eficácia. Como que o supervisor de segurança pode ser eficaz no trabalho dele, né? A gente já falou sobre eficiência, mas agora é sobre eficácia. Como que ele vai ser um bom supervisor? E a eficácia, lembrando, é fazer o que precisa ser feito. Não é fazer muita coisa, é fazer o que precisa ser feito. Então a gente delimita o que realmente ele precisa fazer. E aí tem algumas técnicas para fazer isso. Eu gosto de uma muito legal, que eu até li num livro, que eu vou deixar aqui para vocês, do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Muito interessante esse livro. E aí ele fala o seguinte, que geralmente a gente começa pensando nas coisas pelo o quê. O que eu vou fazer? Aí depois a gente vai para o como, e depois a gente se pergunta por que você está fazendo. E às vezes você vai descobrir, no final das contas, que você nem deveria estar fazendo aquilo, porque você não se perguntou o porquê que você deveria estar realizando aquela atividade. Então a gente tem que fazer o contrário. Começar pelo porquê, né? Por que o supervisor de segurança trabalha? Né? A gente pode ter algumas respostas para essa pergunta. Eu vou trazer duas. Para trazer mais segurança para o cliente, então ele vai conseguir gerenciar bem a equipe dele, os vigilantes, os porteiros que estão no posto, e vai com isso trazer mais segurança para o cliente final. E ele atende o cliente e ele também atende a empresa. A empresa é muito importante ele se preocupar com a empresa, porque é da onde vem o salário dele. E o supervisor ele tem que dar um retorno financeiro para a empresa. Como que ele vai dar um retorno financeiro para a empresa? Sendo eficaz nas tarefas dele, conseguindo gerenciar bem os postos, gerenciar bem as crises, tratar bem os problemas, tratar bem o cliente, reter cliente, né? Criar uma reputação boa para a empresa. Então ele tem que pensar nessas duas coisas, trazer segurança para o cliente e trazer retorno financeiro para a empresa, ser eficaz no trabalho dele, né? Ele tem que se preocupar com esses dois pontos. E como que ele faz isso, né? Também tem várias respostas para esse como, mas eu vou dizer algumas aqui que eu listei. Ele ser eficaz, dando suporte necessário para cada posto. Então, o posto de serviço, o vigilante que está lá na ponta, ele precisa ter o apoio do supervisor. O supervisor tem que ser o porto seguro dele. Ele tem que ligar e o supervisor tem que ser a pessoa que vai conseguir ajudar ele na hora que ele precisar, né? E ele tem que saber dividir bem as atividades dele. Saber dividir bem o que é importante ele fazer e o que não é importante ele fazer. Do que é importante. Quantas vezes é importante ele fazer cada ponto desse. Como é que ele tem que dividir a agenda dele. Tudo isso é importante, né? E a gente vai lá para o quê.
né? Eu separei algumas coisas também para esse o que. Uma delas é definir a criticidade de cada posto. Por quê? Porque o que, no finalzinho aí dessa definição nossa, já é bem o que ele vai fazer mesmo no dia, né? E aí ele define a criticidade de cada posto, define quantas vezes ele vai ter que visitar cada posto, o que ele vai ter que fazer lá, né? E tudo isso é de suma importância para ele conseguir dividir bem a tarefa dele e aí, consequentemente, aproveitar bem o tempo. Então, a gente saiu lá do porquê, que é garantir mais segurança para o cliente, trazer mais retorno financeiro para a empresa, o como, ele sendo eficaz, dando suporte para a equipe, e o que, definindo exatamente as tarefas dele do dia a dia com base em tudo isso, né? E aí a gente vai tratar desse aqui, que é um ponto muito importante para aproveitar bem o tempo e definir bem esse o que do supervisor. É ele saber a criticidade de um posto de serviço. O que é a criticidade de um posto de serviço? É qual posto de serviço é mais crítico que o outro, qual posto de serviço necessita de mais visitas do que o outro. Você vai ter alguns lugares que, por exemplo, você vai ter um porteiro, né? Às vezes é um pequeno lugar, uma clínica, uma escola, você tem um porteiro só. E às vezes você vai ter um outro posto que é uma empresa super perigosa, que tem muitos materiais, e você vai ter lá 30 vigilantes lá. Você não pode dividir as visitas da sua rotina, né, da mesma forma. Eu vou 2 vezes por mês aqui, 2 vezes por mês aqui. Tá estranho isso aqui, você não pode fazer isso. Porque esse posto aqui exigiria pelo menos uma visita diária. Se tem 30 colaboradores e não tem um supervisor lá dentro, você teria que ter uma visita diária, muita gente para você cuidar. E esse outro, que é um porteiro só, você pode reduzir muito essa visita. Por quê? Você vai ver que se você for lá uma vez a cada 2 dias, 3 dias, você já não tem mais o que fiscalizar dele, você não tem mais o que conversar, porque o posto não é crítico. Então, você entendendo a diferença disso tudo, é importante para você cadenciar suas visitas e saber quantas vezes você vai precisar em cada posto. E como é que você faz isso? Como que você define a criticidade? Um ponto eu já dei a dica aqui, que é a quantidade de funcionários que tem naquele posto. Então, pela quantidade de funcionários, você vai meio que medindo o termômetro. Não é um termômetro, não é só esse item que você tem que olhar, mas pela quantidade de funcionários você sabe qual posto você deveria fiscalizar mais, qual você deveria fiscalizar menos. Por quê? Porque a quantidade de problemas, você sabe que geralmente as pessoas têm uma média, assim, né, de dar problema ou não dar problema, trabalhar bem ou não trabalhar bem. Então, na média, quanto mais funcionários tem um posto, mais vezes você precisa ir. Outro ponto, risco do local. Tem locais que são muito tranquilos, assim, tem a vigilância lá, mas você sabe que é um ponto que às vezes não tem tanto risco assim. Por exemplo, tem condomínios empresariais que tem a vigilância externa e dentro do condomínio empresarial tem uma empresa que tem a vigilância dela e você fiscaliza essa empresa, esses vigilantes que estão aqui. Você sabe que ali, apesar de ter risco, pode ser, né, nesse exemplo, que seja um lugar menos crítico, que tenha menos chance de dar problema, de risco de assalto, porque já está dentro de um ambiente fechado. Então tem menos risco, exige menos visita. Tem mais risco, exige mais. Por quê? Você precisa estar atento, mais atento ainda aos procedimentos, mais atento ainda à fiscalização, a cobrar a atenção dos colaboradores. Então é outro ponto que diferencia. Um terceiro aspecto, contrato. Tem cliente que exige uma quantidade X de visitas do supervisor no mês. Aí não tem parâmetro, não tem o que você olhar. Você tem que cumprir o contrato e seguir ele. Tem contrato, por exemplo, que exige visita do supervisor todo dia. Tem contrato que pode exigir de dia e de noite. Que o supervisor do dia vá lá e o supervisor da noite vá. Então, está lá no contrato, tem que ir. Você tem que dar um jeito de encaixar na sua agenda. E aí é perigoso porque tem empresas que às vezes não contabiliza isso. E aí acaba sobrecarregando os supervisores. Mas esse é um ponto que também tem que estar na sua listinha aí para definir a criticidade. O tipo de atividade do local. Tem local que é um hospital. Tem local que é um condomínio. E sendo um hospital, dependendo do lugar onde o vigilante ou o porteiro fica, é um acesso mais restrito, né? Que você às vezes não possa ir lá. Mas, por exemplo, na pandemia agora, não é ideal que o supervisor fique visitando o porteiro que trabalha lá no hospital. Porque é um local de risco, né? É bom você tem que evitar isso. Não é que você não tem que ir lá, você tem que ir lá fiscalizar, fazer o seu trabalho. Mas o ideal seria que você reduzisse.
Em outro lugar, por exemplo, uma empresa de logística, que é um lugar que movimenta muito, que exige uma presença maior da segurança, seria o caso do supervisor passar mais lá para visitar, né? E aí tem um último ponto aqui que eu separei, não são só esses, mas que eu separei para falar hoje, que é importantíssimo e depende do feeling do supervisor, que é a necessidade momentânea do posto. Às vezes, o posto está com um funcionário novo. Às vezes tem 8 pessoas no posto e dessas 8, 2 ou 3 são novatas. Então é interessante que o supervisor vá lá acompanhar se ela pegou o treinamento, se tem alguma dificuldade, se está passando por alguma reclamação lá, né? Para ver se essa integração dos novos colaboradores foi bem feita, se o treinamento foi bem feito, se está adequado. E uma outra também, necessidade momentânea, que pode fazer aumentar a quantidade de visitas, é a troca de administrador. Às vezes tem um síndico ali num condomínio de residência empresarial, ou um administrador de empresa que mudou. Você tinha contato com uma pessoa que era responsável pelo serviço de segurança, agora é uma outra. Então, trocou o administrador, você tem que ligar o radar. Por quê? Porque provavelmente ele vai vir com a missão aí de reduzir custos, de olhar o que está errado, né? Vai querer botar, às vezes, defeito na gestão anterior. Aí ele vai querer renegociar contrato, renegociar valores, ver como é que é o serviço de segurança, como é que ele está sendo executado, o que ele tem. Então, é muito importante você já colar no novo administrador, você pegar, se apresentar, mostrar tudo para ele, mostrar todos os seus diferenciais, para ele poder se sentir mais seguro com você, ele saber que você é um parceiro, que ele pode contar com você quando precisar, e evitar aí uma rescisão contratual, dele querer buscar uma nova empresa, buscar alguma coisa mais barata, ele entender o valor do serviço que você presta. Então, por isso que é importante você estar mais perto dele, né? E aí, na planilha que eu vou disponibilizar para vocês, você vai fazer o seguinte, para você conseguir delimitar, delimitou a criticidade do posto, né? Identificou quais postos são mais críticos. Aí você vai pegar essa planilha e identificar quantas visitas você, como supervisor, consegue fazer no mês. E aí você tem que ser bem sincero consigo mesmo. Olha, pega quantas que você faz por dia, numa média, e multiplica pela quantidade de dias média do mês que você trabalha. Tem mês que você vai trabalhar mais dias, mês que você vai trabalhar menos, por exemplo, fevereiro, ou um mês que tem 31 dias, ou fevereiro de 31, você vai trabalhar mais ou menos, mas uma média, né? Uma média que seja boa, que te faça trabalhar, mas que também não te faça correr para atender um monte de posto e não ser eficaz no seu serviço. Aí depois você olha os postos que você tem, com base naquela criticidade, e define quantas visitas você gostaria de fazer naquele posto. Por exemplo, você pega um posto de alta criticidade, aí você põe lá, você vai fazer 20 visitas naquele posto no mês. Aí você pega um outro de baixa criticidade, você vai fazer 1 ou 2 visitas, assim, que tenha bem pouca criticidade mesmo, 1 ou 2 visitas no mês. E você vai preenchendo todos os postos. E depois você soma, para ver se o que você acha que seria interessante em cada posto, por aquele nível de criticidade, se adequa à sua capacidade. Qual que é a sua capacidade? A quantidade de visitas que você dá conta de fazer no mês. Se extrapolar essa quantidade, aí você não vai dar conta, né? Então você vai estar deixando de cumprir o que você se propôs. Então pega pela quantidade de visitas, por posto, por criticidade e vê se entra dentro da sua capacidade. Se não der, você vai ter que ir reduzindo, ajustando. E aí na hora de reduzir, você olha, vou reduzir do posto A ou do posto B? O que você vai fazer? O posto A está com 20 visitas, o posto B está com 10. Só que o A é muito crítico, então eu não vou tirar do A, vou tirar do B. Mas aí o B fica com pouco, então eu vou ver aqui o D. Então você vai fazendo essa adequação. Achou um ponto ideal ali, você salva essa quantidade de visitas por posto que você vai fazer por mês ali, para nos próximos meses você conseguir fazer sua agenda com muito menos trabalho. Porque você já vai ter a quantidade de visitas que você precisa, que você quer, depois é só você distribuir no próximo mês de acordo com o calendário do próximo mês. E aí você tem que lembrar que você pode ter imprevistos. Então, geralmente quando eu vejo acontecer esse planejamento, na primeira vez que faz algo com muita visita. E aí não dá conta de cumprir, aí vai reduzindo. Por quê? Você tem que pensar na qualidade da visita no posto, em ser eficaz, olhar tudo que precisa ser olhado, e não na quantidade.
Mas, por outro lado, a gente também tem que ter uma quantidade adequada para atender os colaboradores, etc. Então, é um meio termo disso tudo, né? E aí, quando você for no posto, você preenche na planilha e contabiliza quantas visitas você fez ali, né? E por que isso te ajuda a ser eficaz? Vamos voltar naquele ponto, diferença entre eficiência e eficácia. Porque tem muito supervisor que visita posto de forma aleatória, né? Ele está ali, ele começa o plantão dele, aí ele dá na telha que ele quer ir num condomínio. E depois dá na telha que ele precisa ir lá no industrial da cidade dele visitar para encontrar uma empresa. E aí ele vai vendo que às vezes ele está na zona sul, depois ele vai para a zona norte, e ele não tem essa informação clara, ele não consegue delimitar isso com clareza, o que ele precisa fazer. E ele passa muito tempo, às vezes, na rua, transitando de um lugar para o outro, né? E eu já vi acontecer também um ponto interessantíssimo, que às vezes ele está com preguiça de ir no posto. Eu já vi gente com preguiça de ir no posto. Aí ele deixa de ir naquele posto, porque geralmente ele tem preguiça, ele nem sabe disso, mas inconscientemente ali, ó, ele deixa de ir naquele posto porque ele fala, naquele posto não, ele vai criando uma barreira com aquele posto de serviço e não vai cumprindo. Por quê? Porque ele não tem uma meta para cumprir de visita daquele posto, porque ele não delimitou isso antes. E às vezes vai passar 1, 2 meses sem ir no posto, e depois ele descobre que ele fala assim, não, ele nem imagina que ele ficou tanto tempo sem ir naquele lugar. Então é importantíssimo a gente ter esse controle sobre isso, né? E aí você pode até ter uma boa quantidade de visitas mensal, está sendo eficiente, mas não está sendo eficaz. E às vezes você está deixando de atender um cliente importante para a empresa. E aí que entra o ponto. O supervisor que deixa de atender um cliente importante porque ele não sabe gerenciar bem o tempo e não sabe definir a criticidade do posto para definir a agenda do dia dele, ele está sendo um supervisor ruim para a empresa. Então ele está criando problemas para a empresa e depois ele não vai conseguir crescer lá dentro, porque nem a empresa às vezes vai crescer, né? E no nosso curso eu disponibilizo uma planilha. Essa que eu já estou passando é muito boa, mas eu disponibilizo uma outra que ela é mais completa e automática, porque lá eu explico algumas coisinhas que precisa entender também para definir essa criticidade, algumas coisas mais a fundo, né? Mas só esses pontos que eu já passei, só essa planilha que vocês têm, ela já é fantástica, assim, já dá para controlar tudo no mês se você quiser, né? Se você tiver interesse em fazer, é muito interessante. E a gente vai vendo que quando você consegue medir as suas visitas, medir o que você está fazendo, você parece que domina mais aquele serviço que você está realizando. Parece que você tem mais controle, você se sente mais seguro quando você for cobrado, mais seguro quando você tiver que apresentar um relatório, mais seguro quando você tiver que prestar contas consigo mesmo ali, de pensar, será que eu estou visitando os postos corretamente? Será que eu estou fazendo tudo certinho, né? Então é de suma importância. E se você está aqui no vídeo até agora, eu tenho certeza que é porque não é um vídeo fácil de assistir. Tenho certeza que você é uma pessoa que estuda muito, que você está pensando em crescer na carreira, que você quer se destacar como supervisor, né? Então, se você é uma dessas pessoas, eu queria que você comentasse aqui o que mais chamou a atenção, o que você gostou, o que você vê que às vezes na sua empresa não é assim, o que você levou de conhecimento desse vídeo, né? E aí comenta aqui para a gente poder conversar, trocar uma ideia e avançar juntos, né? Então essa é a intenção do nosso canal aqui, a gente poder crescer juntos e passar mais conhecimento, passar mais o que a gente vive no dia a dia, o que eu observo na empresa que eu tenho, o que a gente precisa melhorar para atender bem os clientes e ter bons supervisores conosco, tá bom? Obrigado, fica conosco até a próxima. Tchau, tchau.